Olá! Através da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, como acadêmica do curso de Pedagogia pelo Polo de Lago da Pedra, Maranhão, venho por meio deste apresentar o seminário virtual da disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação, seminário esse que será apresentado em duplas, pela acadêmica Maria Cleânia da Cruz Silva e Maria Lainara de Paula Veríssimo. Iremos abordar o tema pesquisa exploratória. Agora vamos ver alguns conceitos de pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema ou de uma situação. Recomenda-se a pesquisa exploratória quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado. Servo Bervian da Silva, 2007. Isso quer dizer que, como vimos, a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração das mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Essas pesquisas, em um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema, pesquisando análise de exemplos que estimulem a compreensão. De acordo com Gil, 2007, a pesquisa exploratória é uma metodologia que costuma envolver levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Segundo os autores, são realizadas quando o objetivo é examinar um tema pouco estudado. As pesquisas exploratórias servem para preparar o terreno e, normalmente, antecedem as pesquisas com alcances descritivos, correlacionais ou explicativos. Uma pesquisa pode ser exploratória, depois ser descritiva e terminar como explicativa. Podemos dizer que essa pesquisa é desenvolvida com tema pouco conhecido. Então, é uma área com pouco conhecimento acumulado, ou seja, você está fazendo uma pesquisa aqui com um tema que foi pouco explorado, então é algo bem novo, um assunto que tenha pouca publicação, e é nessa linha que tem pouca publicação que ela costuma vigorar. Ela costuma ser a pesquisa inicial, que forma a base teórica. Então, é um assunto novo, assunto que quase ninguém publicou. São essas pesquisas iniciais que estão querendo formar a base teórica do assunto. Futuramente vão precisar desta base teórica aqui, para se mudar. E aí, então, que a gente está vendo aqui na pesquisa exploratória, que ela vai procurar essa familiaridade
entre o pesquisador e o tema pesquisado. Lembrando que esse tema é algo que foi pouco explorado. Por exemplo, atualmente você está fazendo um trabalho e você procura um assunto, uma pesquisa artigo. Se você não encontra, então aí foi pouco explorado. Então o trabalho naquela área inicial será um trabalho exploratório. Essa pesquisa, o mais comum é que ela trabalha com dados qualitativos. E o procedimento mais comum para a pesquisa exploratória é pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Agora, vamos aos objetivos. Objetivos. As pesquisas exploratórias têm por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias. Cervo Bervian da Silva, 2007. Segundo Gil, 2019, as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fenômeno estudado. Então, a pesquisa tem como propósito descobrir mais a respeito de um determinado assunto, um assunto que pode ser conhecido, mas pode ser que algum aspecto dele não tenha sido trabalhado ainda. Geralmente, esse tipo de pesquisa envolve uma pesquisa de campo, onde se aplicam questionários, entrevistas, observações e análise de documentos. Sendo assim, ela pode até se misturar um pouco com a pesquisa descritiva, porque ela também se utiliza de um referencial bibliográfico. E primeiro é essencial que se faça uma revisão de literatura. Então, após a revisão literária, o resumo dos conhecimentos é utilizado no trabalho para a pesquisa de campo, que irá adquirir mais conhecimentos acerca do assunto. Para Marconi e Lakatos, 2017, são investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema com tripla finalidade: descrever hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, modificar e clarificar conceitos. Então, a pesquisa exploratória é aplicada geralmente para contextos ou fenômenos que ainda não são muito explorados pelas ciências. Ela tem como objetivo ir nesse fenômeno e trazer e identificar características que o representem diante da ciência. A partir disso, publicar e apresentar para a ciência esse novo campo de estudo. Não é restrita, pois busca todas as características possíveis. O pesquisador explora e apresenta novos conceitos. Ela vai muito além da descrição e examina todos os dados encontrados, relacionando-os às teorias já existentes, chegando a apresentar hipóteses ou proposições e nunca a uma conclusão definitiva. Então, de forma resumida, podemos constatar que a pesquisa exploratória significa uma pesquisa que tem como objetivo explorar, como o próprio nome diz, algum tipo de situação, contexto, relações, fenômenos da vida humana em geral, que são poucos conhecidos.
é alguma coisa que não foi estudada ou foi ainda estudada superficialmente. Como ela é a pesquisa exploratória de algum fenômeno social que ainda não foi suficientemente explorado. Ela não precisa dar respostas para uma pergunta de pesquisa. Ela pode apenas levantar elementos e oferecer elementos. Ela não necessariamente precisa chegar a uma conclusão, pois a conclusão é esperada nos outros tipos de pesquisa. É devido a isso que ela costuma se aplicar mais a trabalhos como TCC de graduação e monografias. Como, por exemplo, uma pesquisa que poderia ser pesquisa exploratória seria explorar os fenômenos sociais e educacionais que envolvem a tecnologia na educação infantil. Um tema que promove uma atenção especial, pois o uso das tecnologias como ferramenta de ensino na educação infantil, no Brasil principalmente, ainda não é uma realidade muito presente. Olá, sou Maria Lainara de Paula Veríssimo, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, e irei dar continuidade à apresentação do nosso seminário virtual, que tem como proposta a pesquisa exploratória. Já trouxemos alguns conceitos de pesquisa exploratória e quais são os objetivos dessa pesquisa. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os procedimentos da prática exploratória. Segundo Awari, um autor que fez uma publicação em 2005, ele apresenta 8 procedimentos que podem funcionar como guias para a prática da pesquisa exploratória dentro da sala de aula. Porque eu questiono como que essa pesquisa ela vai funcionar dentro da sala de aula. Porque temos conceitos, temos objetivos, mas como ela se dá dentro do contexto, dentro da realidade da nossa sala de aula. Bem, o desenvolvimento dessa prática exploratória, ela vai envolver ensino e aprendizagem por meio de procedimentos que buscam integrar, então, a pesquisa com a prática pedagógica. E esse autor, ele vem apresentar, como já dito, 8 procedimentos. Vamos observar quais seriam esses procedimentos. O primeiro procedimento é identificar uma área de plus ou questionamento, que é o ponto inicial. É como se fosse que nós iríamos montar um quebra-cabeça. E para montar esse quebra-cabeça, a gente deve partir de uma peça inicial, de um pedacinho de uma imagem inicial, digamos assim. Pois bem, dentro da prática da pesquisa exploratória, isso também vai acontecer. Vai partir de um questionamento inicial. E esse questionamento pode ser uma dúvida, uma situação positiva que acontece dentro da sala de aula ou até mesmo uma situação negativa. O segundo ponto em que o autor apresenta é aperfeiçoar seu modo de pensar a área do questionamento. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque ele gira em torno do desenvolvimento da habilidade de explorar mentalmente a questão envolvida, o questionamento escolhido, sem, contudo, aceitar o primeiro entendimento sobre ela. A reflexão a partir de diversos ângulos podem ser feita individualmente ou em grupo. O que esse autor quer nos dizer? Que a gente não deve aceitar quando está se realizando uma prática exploratória ou uma pesquisa exploratória dentro do contexto sala de aula, dentro do contexto educacional,
o primeiro entendimento que se vem do nosso questionamento, ou a primeira resposta que se tem do nosso questionamento, mas devemos procurar aperfeiçoar esse nosso modo de pensar a partir de diversos ângulos. O terceiro ponto que o autor apresenta é selecionar e se concentrar em um tópico particular. Quando nós vamos investigar algum assunto, algum contexto, seja dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, nós vamos ter diversos pontos, diversas correntes, digamos assim, para investigar. E aí nós devemos, diante da pesquisa exploratória, selecionar e nos aperfeiçoar num tópico particular, ou seja, num tópico específico. E essa escolha ela pode recair sobre algum aspecto, ou sobre alguma questão, ou sobre alguma necessidade imediata, mas essa escolha ela precisa ter o foco do tópico central, que foi o que originou a nossa questão global, a nossa pesquisa lá no primeiro tópico. Bem, o quarto tópico que o autor apresenta é encontrar procedimentos de sala de aula adequados para explorar o tópico particular. Ou seja, essa escolha, melhor dizendo, esses procedimentos, eles devem ser práticas pedagógicas conhecidas, confiáveis e que possam tanto explorar a investigação em questão, como também ter propósito pedagógico, porque nós não estamos apenas investigando ou pesquisando sobre um determinado assunto, sobre um determinado contexto, mas devemos lembrar que nós estamos dentro do contexto sala de aula, dentro do contexto escolar. Por isso que esses procedimentos que serão escolhidos para a nossa pesquisa, eles devem ser adequados para a sala de aula e ter propósitos pedagógicos. O próximo tópico que o autor apresenta é adaptar os procedimentos ao questionamento que você deseja explorar, ou seja, devemos adaptar as atividades pedagógicas para coletar informações que ajudarão a investigar o questionamento. E como isso vai ocorrer? Por exemplo, nós podemos substituir discussões de tópicos mais tradicionais, em que acontece muito dentro da sala de aula de ensino fundamental, são discussões sobre sustentabilidade, discussões sobre, ou melhor dizendo, redações sobre como foi as férias. E aí o autor, ele vem dizer que devemos adaptar os nossos procedimentos ao questionamento em que nós desejamos explorar. Ou seja, em vez de discutirmos essas outras questões durante a nossa pesquisa, durante a nossa prática exploratória, nós devemos então discutir o assunto em que nós queremos abordar na nossa pesquisa. O próximo tópico do autor é usar procedimentos de pesquisa pedagógicos em sala de aula. Ou seja, os professores eles precisam desenvolver habilidades de monitoramento para usar as atividades com potencial pedagógico e simultaneamente com o propósito de coletar dados. É como se o professor ele tivesse que pensar bem em quais atividades ele vai realizar, em quais procedimentos ele vai utilizar durante a sua pesquisa exploratória, porque essas atividades e esses procedimentos, eles devem ter tanto caráter pedagógico
como também caráter para coletar dados para nossa pesquisa. O penúltimo tópico que o autor apresenta é interpretar os resultados. Toda pesquisa, ela se objetiva ou tem por fim, digamos assim, interpretar dados para se chegar a uma conclusão. E na pesquisa exploratória não é diferente, também temos a interpretação de dados. E o autor, ele vem dizer que os resultados, eles podem ser tanto de valor prático para o professor, como também para os estudantes. Podem ter, esses resultados podem ser de via dupla, tanto para o professor como para o estudante. Só que o que muitos não esperam é que para análise desses dados, ele levará 3 apontamentos específicos, que é o tempo de comprometimento, porque para toda interpretação de dados de resultado, o tempo de procedimento é importante. O tempo de comprometimento com esses dados são importantes, tanto no preparo da aula, como nas atividades, no sentar para analisar esses dados. O segundo é o fardo para adquirir novas habilidades. O professor, então, ele precisa aprender novas habilidades adquiridas ou requeridas para fazer essa pesquisa, o que vai tomar do professor tempo, principalmente, e muito esforço intelectual. Porque quando estamos analisando dados e chegamos a uma conclusão, a um resultado, isso vai demandar do professor mexer muito com a forma em que ele é dentro da sala de aula. Ele vai ter que mudar suas práticas pedagógicas de acordo com os resultados da pesquisa exploratória. E o terceiro é a ameaça à autoestima. Por quê? Porque fazer uma pesquisa na própria sala de aula, ou seja, o professor fazer uma pesquisa dentro da sua própria sala de aula, que é diferente do professor fazer uma pesquisa na sala de aula de outro professor, esse professor que faz essa pesquisa na sua própria a sala de aula, ele corre o risco de descobrir coisas que ele não gostaria de descobrir. Ele corre o risco de descobrir coisas que ele não gostaria ou que ele não necessitaria enfrentar, mas que é necessário. E o último tópico sobre procedimentos da prática exploratória na sala de aula é decidir e planejar de acordo com os resultados. Bem, há 4 diferentes possibilidades para o trabalho que dão sequência a uma investigação exploratória. A primeira, que é a mais óbvia de todas, é que um novo questionamento pode surgir. Quando eu analiso e chego a um resultado do meu questionamento inicial, da minha questão em pesquisa, eu posso chegar a um novo questionamento. O segundo é um questionamento, um novo questionamento, ele pode emergir. O terceiro ponto, que mudanças pedagógicas, elas ocorrem dentro da sala de aula, ocorrem em sala de aula, caso se mostram necessárias, como eu já disse anteriormente. E o recrutamento de mais pessoas e participação de mais pessoas, ou do corpo docente, ou do corpo discente, para a nossa investigação, para a nossa prática pedagógica. O autor, então, conclui que a prática exploratória, ela tem um foco específico, e esse foco seria a ação para entender. E ele, diante disso, diante da prática pedagógica, ele não quer encorajar os professores a tentarem resolver problemas antes de haverem feito o máximo para compreendê-los.
E é por isso, então, que ele nos mostra esses 8 pontos de investigação da prática exploratória, da pesquisa exploratória dentro da sala de aula. Sobre o assunto, ou sobre o ponto, a importância da pesquisa exploratória, nós chegamos então à conclusão que as pesquisas exploratórias elas são importantes porque elas servem para nos tornar familiarizados com fenômenos relativamente desconhecidos ou até então desconhecidos, obter informações sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa, mais complexa, relacionada com o contexto particular em questão. Também ela é importante por pesquisar novos problemas, identificar conceitos ou variáveis promissoras, estabelecer prioridades para pesquisas futuras e sugerir afirmações e postulados. Bem, nós também vamos elencar 3 vantagens da pesquisa exploratória, que é chegar antecipadamente à pertinência do assunto a ser discutido, ou seja, essa pesquisa exploratória ela tem como vantagem chegar antecipadamente a um determinado assunto. A terceira vantagem é que ela tem a noção da necessidade de novas pesquisas e novas áreas conjuntas a serem exploradas, além da relevância para o tema e sua contribuição acadêmica. Ela é de grande contribuição acadêmica, porque com essa pesquisa nós vamos ter uma noção sobre novas pesquisas que estão aí, que precisam ser pesquisadas mais profundamente, mas que até o momento ainda não temos um vasto conteúdo sobre esse assunto, ou um vasto de artigos, de publicações sobre esse conteúdo. E a pesquisa exploratória, ela se encaixa nesses assuntos. E a terceira vantagem é que ela mantém um foco no tema específico, no assunto em questão. Segundo Sartrieri, Corlaco e Lúcio, 2013, as pesquisas exploratórias elas envolvem um risco. Apesar de todas as vantagens já elencadas, elas correm um risco e exigem muita paciência, serenidade e receptividade do pesquisador. Concluindo a nossa apresentação do seminário virtual Pesquisa Exploratória, consideramos que a pesquisa exploratória ela se justifica, portanto, em toda tarefa de levantamento de dados, entrevistas, para formar um dossiê ou para a confecção de relatórios que venham demonstrar a relevância de determinado problema, a fim que este possa ser objeto de pesquisas aprofundadas posteriormente. Foi esse o nosso trabalho. Essas são algumas das nossas referências e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau!